This call is now being recorded. Beleza. Então, começamos aqui a gravar a aula de hoje, né? Hoje é dia 5, se eu não me engano, né? 5/9. 5/9, daqui o computador. E vamos iniciar agora a nossa aula fazendo uma pequena recapitulação sobre a aula passada. Então, tá aqui, nós temos aqui a aula passada. Temos aqui... Nós falamos sobre o que é uma sociedade anônima. Sociedade anônima, ou SA, é uma natureza jurídica que tem como principal característica a divisão por ações. Vou passar rápido aí, tá? Isso quer dizer que a participação e a responsabilidade de cada sócio, chamados de acionistas, está totalmente vinculada e limitada ao quê? Ao preço de emissão das ações que adquirir. Se alguém tiver dúvida, por gentileza, peça a palavra para a gente parar e falar sobre, ok? Muito bem. Aí falamos também sobre o diploma legal. A sociedade anônima é regulamentada pela Lei 6.404 de 76, a qual também é conhecida como Lei das Sociedades Anônimas. Bem, as principais características no que tange ao capital social da SA. O capital social de uma SA deve ser providenciado pelos participantes da sociedade. Esses podem contribuir com valores em espécie e também em bens móveis ou imóveis. A gente viu uma questão sobre sobre capital social hoje. Falamos sobre o artigo 7º e falamos também sobre o artigo 1º, que fala da abreviação de uma SA, tá certo? Tá aí. Observação: para incorporar esses bens ao capital social da empresa, é preciso a avaliação de peritos, a fim de definir exatamente os seus valores, tá? Então, tá aí. E que valores são esses? São os valores que serão incorporados ao capital social na hora da subscrição. Separação de patrimônio. Boa noite, Dona. Separação de patrimônio. Em uma sociedade anônima, o patrimônio pessoal dos sócios fica o quê? Fica separado do patrimônio da empresa. Então, a gente tem a mesma característica de uma limitada, ok? É a famosa barreira jurídica. Você tem o CNPJ da empresa e tem o CPF dos sócios, ou seja, o patrimônio ele é separado. Aqui também, o patrimônio dos acionistas não se comunica com o patrimônio de uma sociedade anônima. Observação: isso quer dizer que, em caso de dívidas ou falência, seus bens não entram como parte do pagamento. Isso aí a gente já está cansado de saber. Acionistas com responsabilidade limitada, outro tópico que a gente abordou. Na SA, as responsabilidades dos acionistas é limitado aonde, Lucas? É limitado ao preço de emissão de suas ações, ou seja, eles se responsabilizam apenas pelo correspondente ao montante das ações que lhe pertencem. Ouviu, Felipe Perotti? Está aí. Se tiver dúvida, a gente pode explicar, mas como não está tendo, eu estou fazendo uma recapitulação rápida. Tranquilo, professor. Acessibilidade de capital livre. O que é essa barreira jurídica das sociedades com relação... Repete, por gentileza, que você colocou aí a pergunta e tirou. Fala aí, Tony. Professor, boa noite. Eu queria saber a relação da desconsideração da pessoa jurídica em relação às outras sociedades que não têm essa barreira jurídica. Como é que é? Eu queria que o senhor comentasse essa relação e como é que dá para fazer a desconsideração.
Eu queria que o senhor falasse essa relação aí, e incluindo esse tema de desconsideração da pessoa jurídica. Você está me pedindo um spoiler, ou seja, spoiler na linguagem jornalística, né? É antecipar uma reportagem, é um furo de reportagem, vamos colocar assim, né? Porque essa aula sobre desconsideração jurídica, a gente vai dar já na V2, mas não tem problema, a gente faz aqui um parêntese. Veja bem, a desconsideração da pessoa jurídica, ela ocorre no momento em que a sociedade ela utiliza de má fé em relação aos credores, muito bem? Porque, via de regra, uma sociedade anônima, uma limitada, ela tem essa barreira jurídica, ou seja, ela tem a separação do patrimônio da empresa e dos sócios, tá certo? Salvo se a empresa agir com má fé, numa conduta ilícita, lesando os seus credores, os seus fornecedores. Muito bem? Aí, a legislação permite a desconsideração da pessoa jurídica. Agora, em se tratando de uma sociedade, tá, em nome coletivo, onde nós vimos que aí você tem o quê? Uma sociedade onde os sócios respondem ilimitadamente e subsidiariamente. A sociedade coletiva é aquela sociedade que surgiu lá na Idade Média, onde as famílias, né, elas iniciavam os seus negócios. Nesses casos, nós temos aí o quê? Aí não tem a divisão de patrimônio. Se não tem a divisão de patrimônio, não há a necessidade de você fazer a desconsideração da pessoa jurídica. Muito bem? Porque os sócios, eles já são responsáveis, o patrimônio dos sócios, eles já são responsáveis diretamente por todos os atos que a sociedade coletiva, né, atuar ou praticar. Muito bem? Então, a gente tem aí essa característica. Agora, a sociedade simples, tá certo? A sociedade simples, os sócios também respondem, porque a sociedade simples, ela não é uma sociedade empresarial, ela é uma sociedade de natureza intelectual, onde um advogado ele abre um escritório, aí ele abre, né, uma sociedade simples, um médico, um intelectual, um educador, aí ele abre uma sociedade simples que não tem o quê? Objetivo empresarial. Só tem o objetivo empresarial se ela começar a se expandir no mercado, começar a crescer no mercado. Aí sim, ela vai ter aí as peculiaridades. Se ela está se expandindo no mercado, ela vai ter que mudar aí as suas características, as suas configurações e se transformar numa sociedade empresarial limitada ou uma sociedade anônima. Aí, quando ela se transforma numa limitada ou numa sociedade anônima, é que passa exatamente a existir essa barreira jurídica, porque a gente colocou muito bem que essa barreira jurídica ela tem um objetivo, que é fomentar os negócios, que é incentivar o empreendedorismo, porque com essa separação de bens, você acaba mitigando o risco do negócio, porque nós sabemos que toda atividade econômica ela envolve riscos, muito bem? Então, é isso que nós temos até então. Então, nesses casos aí,
tirando aí a sociedade limitada, a sociedade anônima, as outras sociedades elas não vão gozar desse privilégio, vamos colocar assim, usar essa palavra, né? Porque os sócios eles já são o quê? Eles já são os responsáveis diretos pela atividade econômica. Se são responsáveis diretos, os seus respectivos patrimônios, eles respondem pela prática, pelo ato de comércio. Ok? Foi Tony, né? Entendeu, Tony? É o Tony que perguntou? Entendeu? Então tá ok. Então tá. Se alguém tiver dúvida aí, por gentileza, para aí para a gente matar, espancar a dúvida, porque a nossa prova já está aí. A nossa prova já está marcada aí, tá certo? É daqui. A gente vai dar aí mais 2 aulas. Aula de semana que vem, a outra a gente faz um bizu sobre a prova, uma revisão sobre ela. Ok? Então, vamos lá. Aí nós temos aí essa palavra bonita chamada acessibilidade de capital livre. O que seria acessibilidade de capital livre? Outra importante característica desse tipo de sociedade empresarial é que as ações podem ser o quê? Podem ser transmitidas a qualquer pessoa. Então, acessibilidade, né, é você fazer o quê? É você fazer a transmissão das suas ações a qualquer pessoa no mercado de valores mobiliários, ok? Tá certo? Antigamente se chamava mercado de capitais. Mercado de capitais é onde se negociava as ações na Bolsa de Valor. Agora é chamado de mercado de valores mobiliários. Era o antigo mercado de capitais. Então, está aí. Observação: isso acontece porque, na sociedade anônima, é mais importante a entrada de capital do que a qualidade do acionista. Por conta disso, não se torna relevante quem é a pessoa por trás da ação adquirida. Foi o que nós explicamos. O que importa numa sociedade anônima é o quê? É a captação financeira no mercado de valores mobiliários. Não importa quem será sócio. Ao contrário, o senso de uma sociedade limitada, onde, quando você se associa a uma outra pessoa, você quer conhecer o quê? A reputação moral dessa pessoa. Tá? Agora, se você tiver alguém lavando dinheiro com ações, se o dinheiro de ações é do crime organizado, não importa numa sociedade anônima, porque você vai no mercado de valores mobiliários ou no mercado de ações, você adquire a ação, a empresa se capitaliza e você vai ter aí os beneplácitos decorrentes da sociedade anônima, que seria dividendos, as bonificações, tá certo? Então, é importante a gente saber que, na sociedade anônima, não importa a reputação dos sócios, o que importa é o vil metal, o dinheiro. Se alguém tiver aplicando dinheiro ilícito numa ação, é problema dele, ou seja, ele quer lavar o dinheiro do crime que ele cometeu. E a empresa Sociedade Anônima, ela não está cometendo nenhuma ilicitude, porque o dinheiro não tem cor, o dinheiro não tem cara, tá certo? Então, está dado aí. Aí a gente vai começar exatamente a nossa aula de hoje, começa aqui. Até então,
nós fizemos aí uma rápida recapitulação, ok? Já que vocês não me perguntaram nada, é sinal que vocês estudaram a matéria, estão sabendo, ok? E no dia que anteceder, e na semana que anteceder a nossa prova, a gente faz aí uma discussão aí sobre os principais pontos aí. Então, perfil mercantil. O que seria o perfil mercantil de uma sociedade anônima? Temos aí observação. Tá aí, o perfil mercantil quer dizer que o negócio será regido o quê? Pelas leis do comércio, passível de falência e de recuperação judicial. Muito bem. Então, esse perfil mercantil está dizendo que a sociedade anônima está submetida à legislação comercial. Ela pode falir, ela pode entrar numa recuperação judicial, como nós vimos aí esse escândalo horroroso no mundo corporativo capitalista brasileiro, que foi o caso das lojas americanas, tá certo? O rombo de mais de 40 bilhões. Parei, deixa quem está entrando aí. Um rombo de mais de 40 bilhões que foi dado no mercado de valores mobiliários. Ou seja, os acionistas, de certa forma, foram lesados. Aí nós não sabemos ainda o que advirá desse contexto, tá? Que tudo está indicando uma grande fraude contábil, Lucas, porque o lucro era fictício, o lucro que estava sendo distribuído com os acionistas era um fake, era uma ficção. Então, vamos ver se alguém vai para a prisão, porque nós estamos lidando com um grande capitalista, Jorge Paulo Lema, dono da Ambev, o seu Beto Sicupira e seu Marcel Telles. E digo mais, são pessoas que nem moram no Brasil. O Jorge Paulo Lema, o dono da Ambev, ele mora na Suíça. O Beto Sicupira e Guilherme Telles mora em Mônaco, mora na França, muito bem? Então, é uma coisa que nós não sabemos ainda como se posicionará a justiça brasileira em face desse escândalo corporativo do capitalismo brasileiro que envergonha o nosso país, porque eles conseguiram uma recuperação judicial e agora vocês sabem quem está pagando a conta? O andar de baixo, os trabalhadores. Eles começaram a demitir. Na semana passada, demitiram 1.500 trabalhadores. Pois é, tá certo? Aqui em Campos, a gente tem 5 lojas americanas espalhadas aqui na cidade. Eu não sei se ficarão as 5 de pé. Vamos aguardar. A gente espera que esse escândalo ele não impacte, que as lojas aqui de Campos elas continuem abertas para que continue gerando emprego, renda e tributos na nossa cidade. Então, vamos lá agora, continuando, era apenas nós. Bem, quais são os tipos de sociedade anônima? Nós temos 2 tipos de sociedade anônima, anotem aí, por gentileza. Nós temos aí uma sociedade anônima, é uma empresa com fins lucrativos que pode ser de 2 tipos, com capital aberto ou com capital fechado. A sociedade anônima com capital aberto, pessoal, ela tem
ações em bolsa de valores, muito bem? Ela abre o capital dela para o mercado, que é chamado hoje de mercado de valores mobiliários. E antes era chamado de mercado de capitais, tá certo? Por que que ela abre o capital dela? Ela abre para que ela possa se capitalizar, para que ela possa se financiar. Você tem duas maneiras de você financiar a sua empresa: via o mercado financeiro, pegando empréstimo na rede bancária, ou você tem uma sociedade anônima e você abre o capital dela e se capitaliza no mercado. Você precisa fazer um investimento, você precisa ampliar a sua empresa, então você vai no mercado de valores imobiliários, que é a Bolsa de Valor, e vende as suas ações, que é uma parte do seu patrimônio. Ok? Tá? Agora, você tem também a sociedade anônima de capital fechado. De capital fechado é o seguinte: ela não tem ações em bolsas, ok? Essa a diferenciação. A de capital aberto, você tem ações em bolsa de valores, você vai ter sócios que você nem imagina e não interessa para você o perfil do sócio. O que você quer é exatamente o quê? O financiamento, o dinheiro. Agora, o capital fechado, a sociedade de capital fechado, ela não tem essas características que tem aí a sociedade de capital aberto, a sociedade anônima. Importante saber também que as empresas que utilizam esta modalidade, essa roupagem jurídica, tá certo? Das sociedades anônimas, são grandes grupos econômicos, tá certo? Empresa média, empresa pequena, via de regra, fica como limitada. Agora, os grandes grupos econômicos, eles vestem a roupagem jurídica da sociedade anônima. Temos aí, sociedade anônima de capital aberto, é exatamente o que nós falamos ali atrás, né? Agora mesmo, e agora a gente vai falar mais de uma forma mais detida, tá certo? Olha só, esse tipo de sociedade anônima se caracteriza pela quê? Pela permissão de negociação de suas ações junto ao quê? Junto ao mercado de valores mobiliários. Mercado de valores mobiliários é a Bolsa de Valores do Brasil, que funciona em São Paulo. É uma instituição privada, tá? A Bolsa de Valores, tá certo? Então, para que você possa abrir o capital de uma sociedade anônima, você tem uma autarquia chamada Comissão de Valores Mobiliários. É uma autarquia, é do governo. Então, esta autarquia é que autoriza você a disponibilizar, autoriza você a atuar no mercado de valores mobiliários. Sem essa chancela do governo, da Comissão de Valores Mobiliários, você não pode vender ações neste tipo de mercado. É aquela velha história. Nesse caso das Americanas, eu estou citando Americanas porque é um caso notório, público, e é fácil a gente assimilar o que houve com ela, porque incomodou muito o mundo corporativo, incomodou muito os acionistas. Então, é pertinente, é oportuno vocês saberem e lerem isso aí. Abre a internet, tá certo? Já que vocês estão agora iniciados
nessa área de sociedade anônima, nessa parte jurídica, vocês são futuros advogados. Então, a Comissão de Valores Mobiliários, essa autarquia do governo, ela é obrigada a fiscalizar os balanços, auditar os balanços das empresas que atuam no mercado de valores mobiliários. Aí a gente pergunta: houve omissão desta autarquia do governo? Porque o que me dá segurança como um agente econômico para comprar uma ação de uma SA é exatamente o quê? Essa chancela do governo da autarquia, muito bem? Porque este fato acabou gerando uma desconfiança muito grande no mercado de valores imobiliários, porque nós sabemos muito bem o que movimenta o mercado de valores imobiliários, a venda e a compra de ações, é a confiança, um ativo inviolável, inalienável e inegociável. Então, se quebra a confiança do mercado, o que acontece com os agentes econômicos? Eles se recolhem, eles tiram o dinheiro, pode haver uma fuga de capitais da Bolsa de Valores, tá certo? Até eles sentirem segurança para voltar a investir no país. Então, isso é muito perigoso. É por isso que você tem que ter uma autarquia como a CVM, que me parece assim, sem querer emitir juízo de valor, ela se omitiu nesse caso das lojas americanas. O Ministério Público, obrigatoriamente, vai ter que entrar em cena para dirimir essas dúvidas. Muito bem? Então, está aqui. Então, inclusive, há a previsão do Ministério Público atuar. É uma lei federal que diz que, nesses casos, o Ministério Público tem que agir para apurar e já deve estar agindo aí. Agora, é aquela velha máxima: os donos são poderosíssimos. E o pior de tudo, pessoal, o pior de tudo é que o governo passado vendeu a Eletrobras, uma estatal brasileira estratégica no que tange ao mercado de energia, a Eletrobras. Vocês sabem quem que comprou a Eletrobras? Tá certo? João Paulo Lemann, Beto Sicupira e Guilherme Telles. Pois é. E aquela velha máxima, né? Os métodos que esses caras usam é muito complicado e pode ser o mesmo método que eles estejam usando lá na Eletrobras e na Ambev também. Com esse escândalo das casas americanas, as ações da Ambev caíram também, porque os investidores disseram: poxa, esses caras fizeram uma M muito grande. Isso é fraude. Será que eles estão usando a mesma metodologia na Ambev e na Eletrobras, agora que está na mão deles, que está privatizada, entendeu? Então, de certa forma, são ilações que o mercado está fazendo. Então, para voltar aqui, esse tipo de sociedade anônima se caracteriza pela permissão de negociação de suas ações junto ao mercado de valores mobiliários, a exemplo da Bolsa de Valores. Então, está aí. Observação. É o que nós estamos falando aqui. Olha só. Aqui, essa transparência, ela está falando sobre aquela autorização
que o órgão governamental concede à sociedade anônima para que ela possa vender o seu ativo no mercado de valores mobiliários. Observação. No entanto, para conseguir isso, é preciso que ter autorização do governo, a qual é cedida por quem? Pela CVM. Anote aí. Comissão de Valores Mobiliários. Tá certo? Não é Conselho de Valores Mobiliários, não, pessoal. Aqui eu errei aqui, tá certo? É Comissão de Valores Mobiliários, que é um órgão federal relacionado ao Ministério da Economia. Então, é o que nós falamos. Se você quer abrir o capital da sua SA para que você possa se capitalizar na Bolsa de Valores, você tem que ter uma concessão, uma autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Caso contrário, você não abre o seu capital. Inclusive, é muito rigoroso as exigências que a CVM faz. É onde a gente fala de novo. Estranho, muito estranho, se é um órgão extremamente austero, extremamente rigoroso, como que eles comeram mosca, neste caso, das lojas americanas. Então, está aí. Tá aí. Outra característica da sociedade anônima de capital aberto. Então, vocês vão anotando, porque a gente vai cobrar isso na nossa prova, porque nós falamos, né, em outras oportunidades. No mundo econômico, no mundo jurídico do nosso país, as duas empresas com maior frequência de abertura chama-se a Sociedade Empresarial Limitada e a Sociedade Empresarial Anônima de Capital Aberto ou de Capital Fechado. Okay? As demais, elas acontecem, todavia, né, com menor frequência. Então, vamos a mais outra característica da sociedade anônima de capital aberto. Então, está aí. É a possibilidade o quê? De captar recursos de investidores por meio da oferta de valores mobiliários, que podem ser o quê? Podem ser as próprias ações, as debêntures, entre outros títulos de crédito. Bem, essa oferta de valores mobiliários, a ação, pessoal, é um título mobiliário, tá certo? É um título que você se capitaliza no mercado. Ações você vende e a contrapartida imediata é o dinheiro. Agora, as debêntures, a sociedade anônima, ela pode se capitalizar também através de um outro título mobiliário, chamado de debêntures. Debêntures, a sociedade anônima oferece ele no mercado e as pessoas interessadas adquirem as debêntures. Essas debêntures, elas podem ser resgatáveis em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. Muito bem? Ela tem outra característica, não tem a mesma característica das ações. Aí, no momento oportuno, a gente falará sobre as debêntures. Mas o importante é que a única empresa que pode emitir títulos mobiliários chamado debêntures são as sociedades anônimas, tá certo? E tem outros títulos de crédito também,
Mas o mais importante do título de crédito de uma sociedade anônima são as debêntures. Também é um ativo no qual a sociedade anônima utiliza para se financiar, ok? Só que as ações ela têm maior flexibilidade no mercado. Por exemplo, se você compra uma ação amanhã, de manhã, você pode vender ela à tarde, tá certo? As debêntures não. As debêntures ela tem um vencimento de médio e longo prazo, tá certo? Agora, você pode até vender antes a debênture, só que você vai ficar sem os 100% de rentabilidade. Você vai ganhar apenas uma fração da rentabilidade, ok? Então, essas peculiaridades aí que a gente tem que abordar, tá certo? Mas eu prometo para vocês uma aula especialmente sobre as debêntures. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte: somente as sociedades anônimas podem emitir esse tipo de título de crédito, né? Esse título mobiliário. Observação, outra observação, pessoal. Porém, devido a essa opção, as SAs, as sociedades anônimas, estão sujeitas o quê? A fiscalização pelos órgãos do governo e deve assumir o quê? Uma série de responsabilidades a fim de proteger o quê? O mercado de valores. Foi exatamente o que nós comentamos sobre as lojas americanas, tá certo? O problema é mais grave do que vocês estão pensando, do que nós estamos pensando. Porque quem atua no mercado de valores, mobiliários, você tem que ter segurança, tá certo? E essa segurança, quem dá aos acionistas, quem dá ao mercado, é realmente o órgão do governo, que é a CVM. É por isso que eu imagino que a CVM tenha comido mosca ou dolosamente, ou culposamente. Tá certo? Bem, eu não sou Ministério Público, eu não sou Judiciário, tá certo? Eu não tenho ações de lojas americanas, só apenas fico sentido porque quem vai perder os empregos são os andares de baixo, né? Os trabalhadores. Uma vez que os que deram o rombo nas lojas americanas nem no Brasil moram. Isso aqui, para ele, é um verdadeiro quintal. É só para ele explorar os brasileiros e o lucro ele aplica no exterior, aplica na Suíça, aplica na França, em Mônaco e outros países. E também esses caras, comprovadamente, eles têm dinheiro em paraíso fiscal, como toda a elite econômica brasileira. Certo? Aliás, a minha preocupação é deles macularem a Bolsa de Valores, é eles macularem a confiança que existe, né, hoje no mercado de ações no Brasil, que é uma Bolsa de Valor muito confiável, é um mercado muito confiável. Até Cecília, que chegou aí agora, ela já se interessou em colocar a poupança dela numa ação dessa de mercado. Aí ela ficou de se cercar de boas informações para poder ser uma das investidoras no mercado de valores mobiliários, tá certo? Mas nós temos que ter o quê? Temos que saber
comprar ação de uma empresa sólida, de uma empresa que tenha robustez jurídica, robustez econômica e financeira. Agora, pessoal, já que nós chegamos ao fim, chegamos ao momento derradeiro no que tange à sociedade anônima, falaremos, a partir de agora, falaremos doravante sobre a sociedade anônima de capital fechado, porque nós vimos lá atrás que são dois tipos de sociedade anônima: a de capital aberto e a de capital fechado. Então, está aí. Por sua vez, a sociedade anônima de capital fechado não permite o quê? A negociação de suas ações. Foi o que nós falamos. Aqui é apenas para consolidar, referendar, lastrear a nossa fala. Muito bem, então, quando se trata de sociedade anônima de capital fechado, ela não tem ações em bolsa de valor, ela não pode se financiar através do mercado de valores mobiliários ou da bolsa de valor, de valores, muito bem, ela vai ter que se financiar no mercado financeiro, ou seja, na rede bancária, que seria o Banco Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander. Eu, quando me refiro ao mercado financeiro, eu estou me referindo aos grandes grupos financeiros do Brasil, tá certo? Aos bancos. Então, a função que tem os bancos, o mercado financeiro, é financiar o quê? A produção, a atividade econômica produtiva. É para isso que existe o mercado financeiro. Aí você pode falar, não, professor, mas eu vou apanhar dinheiro com agiota. Fica à vontade. É uma questão sua com o agiota, só que o agiota, os juros é maior, tá certo? E é uma atividade informal e perigosa, tá certo? Então, é melhor você pegar dinheiro na rede bancária, porque é muito mais seguro, porque vira e mexe, a gente vê algum agiota aí ser assassinado ou quem pega dinheiro emprestado com agiota também ser assassinado. Então, para a gente mitigar o risco, é relevante a gente ir para a formalidade, tá certo? Então, está aí. Ações. Observação. Assim, caso a empresa SA queira captar investidores, ela precisa fazer isso o quê? De maneira privada, ou seja, sem abrir para o mercado de valores mobiliários. Foi o que nós falamos, tá? A sociedade anônima, ela abre, a sociedade anônima de capital aberto, ela abre para a comunidade, ela abre para o mercado o seu capital e vende as suas ações. Agora, a sociedade anônima de capital fechado, ela tem que fazer esta capitalização no setor privado, uma forma mais, vamos usar aí, intimista, né? Intimista em termos, tá certo? Mas foi a palavra que veio no momento na minha cabeça. Então, ela vai ter que, efetivamente, né, buscar a rede bancária, o setor privado. Ok? É o que nós estamos falando aí. Bem, aí já falamos sobre a sociedade anônima aberta, a sua forma de capitalização, o que é o mercado de valores mobiliários, que era o antigo mercado de capitais. O mercado de valores mobiliário é onde as sociedades anônimas abertas ofertam as suas ações, tá certo? Nós falamos sobre a sociedade anônima
de capital fechado, onde ela não se capitaliza publicamente, ou seja, no mercado aberto, né? Ela não se capitaliza na bolsa de valores, ela se capitaliza na rede privada, nos bancos convencionais, tá certo? Agora vocês me perguntariam: professor, eu vejo muito falar no jornal, a empresa tal, ela fez um IPO. IPO seria essa palavra em inglês aqui, IPO, né? IPO, deixa eu botar aqui no chat. IPO seria IPO. IPO. Está aqui, ó. IPO. Tipo, ele quer dizer uma sigla em inglês. IPO, tá? Que quer dizer o seguinte: seria a primeira abertura do capital. Essa IPO, quando uma empresa, quando ela anuncia, quando o mercado anuncia que a empresa A vai fazer uma IPO, é que ela vai fazer o quê? Vai fazer a primeira abertura do capital dela, tá certo? Então, essa primeira abertura do capital de uma sociedade anônima é uma sigla em inglês, IPO, né? Que se fala IPO, ou seja, abertura do capital de uma sociedade anônima pela primeira vez. Então, vocês não vão esquecer mais o que seja uma IPO. Está aí. Então, agora, é só para a gente fechar aí e entrarmos aí como funciona uma sociedade anônima. Vamos ver aí o funcionamento de uma sociedade anônima. Aí temos que ver, professor, vai ser aberta ou fechada? Vamos ver aqui. Aqui está no gênero. O funcionamento de uma sociedade anônima diz respeito que a divisão do seu capital social aos direitos dos acionistas e às suas participações. Muito bem? Então, o funcionamento de uma sociedade anônima, ela tem que ter aí os papéis dos sócios definidos, tá certo? E nós veremos aonde que estará exarado esses papéis, essas obrigações, essas condutas dos sócios. Quanto ao capital social, as ações são divididas entre ordinárias e preferenciais. Então, numa sociedade anônima, nós temos dois tipos de ações. As ordinárias. As ordinárias são aquelas ações com direito a voto. Muito bem? E nós temos as ações preferenciais, que são aquelas que recebem os dividendos, aquelas que recebem a rentabilidade antes dos acionistas ordinários. Muito bem? É essa a diferenciação. Acionistas ordinários, eles têm direito a voto, tá certo? E os acionistas preferenciais, eles têm o quê? Eles recebem os respectivos dividendos antes dos acionistas ordinários. Aí vocês perguntariam: o professor, os acionistas ordinários, eles não receberiam dividendos? Não. Eles recebem os dividendos, entretanto, depois dos acionistas preferenciais. Muito bem?
Mas os acionistas ordinários, ele leva uma vantagem sobre a outra categoria de acionista, porque eles têm direito a voto, tá? E os acionistas preferenciais, eles só têm direito a oferir ações. Muito bem? É isso que está, essa a diferenciação. E é importante saber a diferença dessas duas categorias, essas classificações de acionistas, porque isso cai muito em provas de concursos, tá certo? Então, em qualquer livro sobre sociedade anônima, vocês abrirem a internet aí, a diferença está aí definida e bem clara, tá certo? Então, está aí. Aí já vão aqui, né? Eu já antecipei, eu dei um spoiler aí, né? O que é uma ação ordinária, tá certo? Olha aí, de uma forma mais categórica. Ações ordinárias são aquelas o quê? Que têm o direito a voto quanto a questões relativas às decisões do negócio. Então, o acionista ordinário, ele decide a política de investimento da empresa, ele decide, né, alguma questão que esteja nebulosa, isso é votado em assembleia, que é o órgão máximo de uma sociedade anônima. Então, através do voto dos acionistas ordinários, as questões, seja administrativa, seja de ordem jurídica, seja de ordem econômica, ela é dirimida através de votos de acionistas ordinários. Tá aí. Agora, o que é uma ação preferencial? Tá certo? Elas são o quê? Os papéis que dão o quê? Dão prioridade ao acionista quanto o quê? Eu sublinhei, ao recebimento de dividendos ou valores em caso de liquidação da companhia. Suponhamos que a companhia foi vendida à sociedade anônima, tá certo? E os acionistas preferenciais, eles recebem os seus dividendos de forma prioritária. Muito bem, pessoal? Então, está aí a diferenciação. Importante a gente saber que o órgão máximo de uma sociedade anônima, onde é decidido as grandes questões, é a Assembleia dos Acionistas. Ali se forma o conselho gestor, o conselho de administração, que a gente vai ver de forma mais apartada. Então, está aí. Aí nós veremos agora a atribuição dos acionistas. Muito bem? Dos acionistas. Estamos aí. Olha só, a atribuição dos acionistas. Ali eu estou falando de acionistas ordinários e preferenciais, tá certo? Que seria o quê? Fazer a fiscalização da gestão da empresa, participar dos lucros. Até Cecília me perguntou na aula passada: professor, é só a gente comprar a ação e não precisa você gerir a empresa, administrar a empresa? Não, Cecília, não precisa. A sua função, se você adquirir ações, vai ser apenas de fiscalizar, vai ser apenas de participar dos lucros. Olha que coisa boa, tá? Sem você se envolver
na questão administrativa financeira dela. Você pode ter direito a voto numa assembleia, caso você compre, né, uma ação ordinária, tá certo? Mas você não vai participar da gestão da sociedade anônima. O que os acionistas fazem é votar em um grupo de executivos, de gestores que vão fazer essa parte administrativa. A questão dos acionistas é participar do lucro da empresa, é fiscalizar a gestão, como está sendo colocado aqui. Então, está aí. Participar da divisão de bens, caso seja vendido, logicamente. Então, se você é acionista de uma dada empresa, sociedade anônima, no momento em que ela for vendida, você vai receber a sua parte, tá certo? Você tem lá, suponhamos, 1 milhão de ações, você vai ter ali um quinhão relativo a esse 1 milhão. Aquele que tiver 100 mil reais, 50 mil reais, a mesma coisa, tá certo? Adquirir outros valores mobiliários de forma preferencial. Então, a atribuição dos acionistas, né, uma delas, né, daqui a gente está falando sobre várias, é adquirir o quê? Outros valores mobiliários de forma preferencial. Que outros valores mobiliários são esses? Por exemplo, o que nós falamos sobre o título de crédito chamado debêntures? O debêntures é um título de crédito que a sociedade anônima vende no mercado e o resgate dele pode ser feito a médio e longo prazo. Se você resgatar antes do vencimento, você não vai receber os 100% do rendimento, você vai receber uma fração dele. Muito bem? Então, eu, como acionista de uma empresa, eu tenho o quê? Eu tenho a preferência de adquirir um título da sociedade anônima antes do mercado, tá certo? É isso que estava dizendo aí. Retirar-se da empresa a qualquer tempo. Sim, eu posso, eu como acionista, eu posso amanhã vender as ações de uma sociedade anônima. Eu estou me retirando, não devo nada a ninguém, eu não preciso chamar o dono da sociedade anônima. Aliás, foi muito importante eu falar em dono da sociedade anônima. Os donos de uma sociedade anônima, chama-se o quê? Chamam os acionistas. Então, você tem vários acionistas. Agora, você tem aqueles acionistas majoritários que podem que tem o quê? Que tem condição de, através do voto, de eleger uma diretoria mais ligada a eles. Mas você, como acionista, o dono de uma sociedade anônima é o mercado. O dono de uma sociedade anônima são os acionistas. É por isso que, numa assembleia de acionistas, a gente elege o quê? O conselho gestor, o conselho de administração, a diretoria. Então, eu empreguei a palavra errada. Se você tiver que sair de uma SA, você não vai comunicar o dono, porque o dono é você, o dono sou eu, que tenho as ações. Então, eu não tenho que dar obrigação a ninguém. Eu comprei a ação hoje, eu vendo ela amanhã e acabou. Não tem historinha nenhuma, entendeu? Então, é bom vocês
anotarem isso para que fique registrado, para que vocês não digam, o dono das casas americanas é o dono da Ambev, Jorge Paulo Lema. Não é ele. Ele, seu Beto Sicupira e Guilherme e Marcel Teles, eles são o quê? Eles são os sócios majoritários. Eles são os sócios que possuem mais ações. Por possuírem mais ações, o que eles têm é mais poder em relação aos demais acionistas. Então, se eu tenho a maior parte do capital social, obviamente que eu tenho mais poder no momento de votar na minha diretoria, no presidente da minha empresa. Muito bem? É isso que está sendo dado aí. Então, retirar-se da empresa a qualquer tempo, eu posso retirar sem problema nenhum, porque o dono dela sou eu. Eu não devo obrigação a ninguém. Vale destacar também que existem diferentes tipos de acionistas dentro desse modelo de sociedade empresarial, que são aqui. Nós temos aí, é o que nós estamos falando agora, né? Acionistas majoritários. Aqueles acionistas que têm o quê? São detentores da maior parte das ações ordinárias. No mínimo, 50%. Muito bem? Então, esses sócios majoritários, por ele terem, no mínimo, 50% de ações, eles têm o quê? Mais poder de voto, mais poder de fogo em relação aos demais acionistas, em face dos demais acionistas. Muito bem? Acionistas minoritários são os detentores de menos ações, tá certo? É aquela velha história. A maioria, aquele que tem a maior parte do bolo, é ele que vai decidir os destinos da sociedade anônima. O acionista, ele não é o gestor, tá certo? A gente vai ver a diferenciação aí. Ele tem o direito a voto, de mudar aí a gestão, nomear. E esta votação, ela é feita, ela se dá no conselho, no conselho não, na Assembleia de Acionista. Está aí. Acionista controlador. Então, a gente falou do acionista majoritário, falamos do acionista minoritário, agora falaremos sobre o acionista controlador. Pessoa, grupo de pessoa ou empresa definida, olha só, definida por votação, que tem o quê? Como responsabilidade o quê? O controle do negócio. Muito bem? Então, o acionista controlador, aquele que controla a dor, ou seja, a dificuldade. Ele que vai estar o quê? De certa forma, à frente do negócio, né? Responsável pelo negócio. Ele que faz o controle do negócio. Tá? Mas isto é definido em Assembleia Geral, que é o órgão máximo de uma sociedade anônima. Tá certo? Então, é isso aí que a gente tem que saber o que é um acionista controlador. É aquele que está aí responsável pelo negócio. Aí você pergunta, professor, então, se ele é o acionista controlador,
Se der um problema na empresa, ela falir, ela se endividar, ele responde primeiro? Não. Ele não vai responder primeiro, não. Ele vai responder na quantidade de ações dele, tá certo? Como a gente viu lá anteriormente. A responsabilidade de qualquer acionistas, está o quê? Adstrito à sua quantidade de ações, tá certo? Ele aqui vai ser apenas o controlador do negócio, vai se relacionar mais com a diretoria, com o conselho administrativo, muito bem? Então, está dado aí. É importante a gente saber aqui quais são os órgãos de uma SA, de uma sociedade anônima, tá certo? Nós já falamos aqui de dois, importantíssimo. A Assembleia Geral, tá certo? É o órgão máximo, e o Conselho de Administração. Tá aí. Então, nós temos aí observação. Vocês devem ter percebido que uma sociedade anônima ela tem uma estruturação um tanto complexa. Não é? Então, não é simplesmente uma sociedade limitada, né? Onde a estrutura administrativa é mais operacional, tá certo? Então, na sociedade anônima, a gente vai ver aí esta complexidade. Isso é necessário para o quê? Evitar favorecimento de um ou mais acionistas e, consequentemente, o quê? O prejuízo aos demais. Então, pessoal, esses órgãos, essas amarras jurídicas que está previsto lá na Lei 6.404 de 76, é para o quê? É para dar maior segurança jurídica ao corpo de acionistas. Muito bem? Porque nós sabemos muito bem que a insegurança jurídica de um país que se dá através de rompimento de contratos constituídos bilateralmente, isso é profundamente negativo para o mundo dos negócios. Então, é por isso que nós temos que ter órgãos com atribuições relevantes para dar aí uma credibilidade maior nas relações dos acionistas e na relação dos acionistas com o mercado, na relação das sociedades anônimas com o mercado. E também que nenhum acionista passe a perna no outro, não é verdade? Então, de certa forma, aí você vai falar, professor, aí voltamos às lojas americanas aí. Um grupo de acionistas majoritário, eles passaram o quê? A perna nos demais acionistas. Ou seja, provocaram um prejuízo de 40 bilhões nos acionistas das casas americanas que acreditaram que as lojas americanas eram extremamente lucrativas, entretanto, havia ali o famoso lucro fictício, segundo o nosso amigo Lucas Camacho aí, tá certo? Então, a gente vê que, a despeito de toda a amarra jurídica, a despeito de todo aí os órgãos, o ordenamento jurídico, você sempre tem um mais sabidinho do que o outro para
passar a perna nos demais. Então, tá aí. Então, olha só. Então, nós temos aí a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, determina que uma SA tenha alguns órgãos específicos que são. Então, pessoal, um conselho de amigo, é aquela velha máxima. Se conselho fosse bom, a gente vendia, não é verdade? Esta lei é importantíssima para o concurso da OAB, porque esta é a lei clássica, é a lei vetusta, antiga, das sociedades anônimas. Já sofreu algumas alterações, porque ela é de 76, né? E o direito ele é vivo, né? A economia é viva, as empresas são vivas, tá certo? Então, obviamente que algumas adequações ocorreram ao tempo, tá ok? Então, mas é uma lei que cai direto em concurso, que tem direito empresarial, direito comercial, direito societário, tá certo? Está sempre lá a leizinha 6.404 de 76, que é mais velha do que muita gente que está aqui na nossa sala virtual de hoje. Então, tá aí. Aí, pessoal, nós temos aí, tá certo? Os órgãos relevantíssimos. Como nós falamos, Assembleia Geral. Nós temos o Conselho de Administração, nós temos a diretoria e nós temos o Conselho Fiscal. Vamos ver as atribuições. Deixa eu colocar um companheiro para dentro aqui. Rodrigo Rezende Ramos aí. Rodrigo, estava faltando aí na nossa aula para abrilhantar o nosso espaço virtual. Seja bem-vindo, meu amigo Rodrigo. Então, a Assembleia Geral, órgão máximo, nós temos o Conselho de Administração, a diretoria, o Conselho Fiscal, que nós vimos lá anteriormente. Esses órgãos são verdadeiras amarras, são verdadeiros anteparos para dar segurança jurídica ao corpo de acionista. Muito bem? Para que um acionista não passe a perna no outro, não provoque prejuízo aos demais. Então, vamos ver agora as atribuições de cada órgão desse aqui. Muito bem? Estamos aí. Assembleia Geral. Olha esta atribuição. Eu pediria aí, se você... Lucas, se você puder colocar no Google para a gente aí, deixa eu ver se eu coloquei o artigo. Não, eu não botei o artigo da lei, não. Se alguém puder pegar aí, bota lá no Google, artigo da Lei 6.404 de 76, que fala sobre Assembleia Geral. Aí lê para a gente isso, só para a gente ver aí o que diz a letra, o que diz a letra da lei, o que diz ipsilíteres, tá certo? A Lei 6.000, o artigo que fala, que versa sobre Assembleia Geral. Porque isso aqui a gente vai explicar. É possível aí, gente boa? É que fala o quê, professor? Bota aí no Google, artigo da Lei 6.404 de 76, que versa ou que fala sobre Assembleia Geral. Aí você lê para a gente o artigo e anota para a gente no chat.
Professor, artigo 132. Então, eu vou anotar aqui. Você poderia ler para a gente? Eu acredito que seja esse. Ó, Aqui para mim Assembleia Geral aparece Ordinária. 159. Hã? Vou botar no chat aí. Aqui tá aparecendo 159. É porque tem diferentes tipos de assembleia também, que eu tô vendo aqui, né? Tem Não, espécies. é Assembleia Geral. Tá, É, eu Assembleia coloquei. Geral Ordinária é a Hã? 132. A A geral? Assembleia Geral Ordinária é a Ordinária. 132, É é essa que eu geral. quero que você leia, por gentileza. Aí faz o favor de colocar para a gente no chat, para o pessoal já ir anotando. E, Cecília, coloca para mim no chat esse artigo que eu vou ler, que eu tô com o Vadmeco. Lê para a Por gente, favor. meu amigo Lucas. Anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma Assembleia Geral para: inciso 1º, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Inciso 2º, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. 3º, eleger os administradores, os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso. E 4º, aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Muito bem. Aí vocês olham o seguinte, é o que diz isto aqui. A Assembleia Geral é o órgão com maior poder dentro de uma SA. Você acabou de ler aí que, anualmente, reúne-se a Assembleia Geral para que seja discutido o quê? O balanço contábil, para que seja discutido a distribuição do lucro líquido com os respectivos acionistas, para que seja eleito o Conselho de Administração, para que seja eleito o Conselho de Administração, que vai o quê? O Conselho de Administração, que a gente vai ver mais adiante, ele elege a diretoria. Então, a Assembleia Geral sai do seio da Assembleia Geral através dos votos dos acionistas ordinários, tá certo? O Conselho Administrativo, aquelas pessoas que comporão o Conselho Administrativo. Além, como nós falamos, como o Lucas colocou aí, que está lá no artigo, é na Assembleia Geral que é feita uma exposição sobre a saúde financeira, contábil, econômica da empresa referente ao exercício que passou, para que os acionistas tomem conhecimento do que está ocorrendo. Viu, Cecília? Então, você, como acionista, não tem que se preocupar com a gestão, porque você tem um corpo de diretores para que possa fazer a gestão da SA. Você só vai receber os seus dividendos. Então, para a gente encerrar o que é a Assembleia Geral, então, a Assembleia Geral, objetivamente falando, é o órgão máximo da sociedade anônima, tá certo? Ela elege também o Conselho Fiscal. E o que é o Conselho Fiscal, pessoal? O Conselho Fiscal é aquele corpo de conselheiros que vai fiscalizar o quê? As contas, os livros contábeis da SA. Muito bem? É o Conselho Fiscal que dá o parecer se as contas estão aí ok ou não para ser submetido à Assembleia Geral. Ok? Então, a Assembleia Geral é o órgão mais poderoso da sociedade anônima, porque é na Assembleia Geral que se reúne o quem? Se reúne todos os acionistas para
a votação dos documentos e eleição de conselheiros, seja para o Conselho Administrativo, seja para o Conselho Fiscal. Aí, Lucas, eu vou pedir a você que faça o mesmo procedimento em relação ao Conselho de Administração. Identifique para o seu amigo aí, no Google, o artigo que fala sobre o Conselho de Administração. E bote no chat para a gente aí. Se eu não me engano, Cecília, é o artigo 138. Não, minto, desculpa, 140, professor. Lê para a gente aí, garoto. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 membros eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, devendo o Estatuto estabelecer. Inciso 1º. O número de conselheiros, ou máximo e mínimo permitidos, e o processo de escolha e substituição do presidente do Conselho pela Assembleia ou pelo próprio Conselho. Inciso 2º. O modo de substituição dos conselheiros. Inciso 3º, o prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 anos, permitida a reeleição. Inciso 4º, as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do Conselho que deliberará por maioria de votos, podendo o Estatuto estabelecer quórum qualificado para certas deliberações, desde que especifique as matérias. Perfeito! Então, pessoal, o Conselho de Administração é aquele órgão, tá certo? Onde ele será escolhido pela Assembleia Geral, e a função do Conselho de Administração é aconselhar a diretoria no que diz respeito à tomada de decisões. O nome já diz, Conselho de Administração. São os conselhos que você dá à diretoria para que ela possa, né, se ela estiver indo por um caminho meio equivocado, os conselheiros vão dar conselhos a ela para que sejam ajustados. Então, o Conselho de Administração é um importante órgão da sociedade anônima, que é escolhida onde? Pela Assembleia. Essa Assembleia, como nós já vimos, é uma reunião de acionistas. Então, a decisão na Assembleia é feita através de votos. Muito bem? A coisa é feita coletivamente e não de forma individualmente. Esse artigo é o 140, Lucas? Isso, 140. Então, se puder anotar no chat para o pessoal aí, para a gente ficar, já ter intimidade com a legislação. Aí, é importante destacar que os membros escolhidos têm prazo de gestão pré-estabelecido, tá certo? Lá no Conselho de Administração. E caso a empresa não tenha acionista suficiente para esta formação, o conselho se torna opcional. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: via de regra, uma sociedade anônima, via de regra, ela tem que ter o quê? Um conselho de administração, para que ele possa cumprir as suas funções que estão lá no artigo 140. Todavia, se essa sociedade anônima for uma empresa média e não tiver número suficiente de acionistas que possa formar um conselho de administração, a Lei 6.404 de 76, ela deixa como opcional. Muito bem? Não existe a obrigatoriedade nos casos, tá certo, em que o número
de acionistas seja insuficiente. Mas, como nós falamos no começo dessa aula, logo agora, né, é importante que todos esses conselhos sejam montados para que os acionistas tenham segurança jurídica para investir, tenham confiança na instituição, na sociedade anônima. Agora, em se tratando de um caso de exceção, como é esse caso aqui, a lei ela permite aí essa coisa facultativa, né? Fica opcional, tá certo, pessoal? Alguma dúvida no que tange aí a essa transparência? Não, né? Não, professor, está bem explicado. Alguém que quer fazer alguma abordagem? Está tudo tranquilo? Então, tá ótimo. Então, vocês estão vendo que é tranquilo, é muito interessante, né? Basta ter dinheiro para que você possa comprar ações, certo? Agora falaremos sobre o órgão da diretoria. Lucas, por gentileza, ou outra pessoa aí, né? Não quero sobrecarregar o nosso amigo Lucas, põe na 6.404 aí o artigo que fala sobre a diretoria, que versa sobre a diretoria, por favor. É o 143. 143. Leia para a gente, por gentileza, meu amigo. A diretoria será composta por um ou mais membros eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, ou, se inexistente, pela Assembleia Geral, e o Estatuto estabelecerá o número de diretores, ou o máximo e o mínimo permitidos, o modo de sua substituição, o prazo de gestão, as atribuições e poderes de cada diretor. Muito bem. Então, o que versa esse artigo, eu peço, por favor, para vocês colocarem lá no nosso chat, tá certo? É que, se caso a empresa não tenha um conselho de administração, tá? Como nós falamos anteriormente, tá? A Assembleia Geral faz, às vezes, do conselho de administração. E o conselho de administração é o conselho que elege os diretores da sociedade anônima. É o que está falando aqui. Diretoria composta por, no mínimo, 2 diretores escolhidos pelo Conselho de Administração, caso tenha, ou pela Assembleia Geral. Tudo bem? A função desse órgão é administrar e representar a empresa legalmente. O órgão é a diretoria, tá certo? Então, a diretoria, pessoal, é que vai gerir a sociedade anônima. Essa diretoria, ela será eleita pelo Conselho de Administração e, se não tiver o Conselho de Administração, quem vai eleger os diretores é o órgão máximo da sociedade anônima, que é a Assembleia Geral, tá certo? E foi exatamente o que o nosso amigo Lucas colocou aí, tá? Leu para a gente aí de forma ao pé da letra, ipsilíteris, tá certo? Para todos nós, para nós tomarmos conhecimento e nos familiarizarmos com o diploma legal aí, esta lei, como eu não me canso de falar. Vocês vão lembrar sempre da gente futuramente, porque é uma lei que vai estar lá no edital dos concursos da OAB, vai estar lá, se tiver direito empresarial, comercial, societário, vai estar a Lei 6.404 de 76, porque a sociedade anônima é uma sociedade empresarial importantíssima. Reiterando, a sociedade anônima, via de regra, são grandes grupos econômicos que utilizam essa modalidade
empresarial. Então, está aí, observação. Observação aí importante. Os diretores não precisam obrigatoriamente ser o quê? Ser acionistas da empresa que vão administrar. Não precisa ser do quadro de sócios. Não precisa ser do quadro de acionistas. A sociedade anônima pode fazer o quê? A contratação desses executivos no mercado. Muito bem. Logicamente que depois que você faz a contratação desses nomes no mercado, eles serão submetidos ao conselho de administração, caso a empresa tenha o conselho de administração. E se não tiver, eles serão submetidos à Assembleia Geral. Então, vocês estão olhando aí que as regras são muito claras no que diz respeito à sociedade anônima, tá certo? Então, vocês olham que são vários anteparos, vários caminhos, várias operações para que você possa nomear um diretor para que ele possa ser responsável pela gestão da sociedade anônima. Muito bem? Então, está aí. Então, relevantíssimo. Os diretores não precisam ser do quadro de acionistas. Os diretores não precisam ser do quadro societário. Muito bem? Eles podem ser oriundos do mercado. Conselho Fiscal, está aí. Um grande conselho também. Eu pediria aí ao meu amigo Lucas ou outra pessoa para que ele possa aí, identificar para a gente, no corpo da lei, o artigo que fala sobre o Conselho Fiscal e bote, por gentileza, lá no chat. É o artigo 161, professor. Só que ele é bem grande, se a Cecília puder... Você fala só o caput dele e 1 ou 2 incisos, hein, o parágrafo. Tá. É porque ele só tem parágrafos. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que foi instalado a pedido de acionistas. É o caput dele. Tá. Então, tá ótimo. Então, o Conselho Fiscal foi o que nós falamos, né? Será composto de 3 a 5 membros, né? Acionistas ou não, tá certo? Acionistas ou não. E eleitos aonde? Eleitos pela Assembleia Geral. A função do Conselho Fiscal é assessorar o quê? A Assembleia Geral, pessoal. Muito bem? Então, o nome já diz, conselheiro fiscal. São o quê? São os fiscais dos livros contábeis, os fiscais do balanço patrimonial, os fiscais da gestão. Então, pessoal, antes de ocorrer a Assembleia Geral, tá certo? O Conselho Fiscal emite um parecer sobre as contas da SA. O Rodrigo sabe muito bem que ele é um grande contador e sabe da relevância que tem o Conselho Fiscal, porque ele já deve, né, ter tido aí as suas contas submetidas, né? Ele, na qualidade de contador de alguma sociedade anônima, tá certo? O Conselho Fiscal deve ter solicitado o balanço patrimonial para que
ele pudesse fazer um parecer para que a Assembleia Geral aprovasse ou não as contas da SA, tá certo? Porque, como nós falamos, né, na SA a coisa é muito aberta, é tudo decidido de forma coletivamente, você tem vários conselhos, tá certo? Então, a coisa não pode ser assim, não tem obscuridade, vamos colocar assim, a despeito de eu falar novamente que lembrar do case do mundo concreto, as lojas americanas. Com todo esse aparato, esses camaradas que eu chamo de irmãos metralha, tá certo? Eles conseguiram dar um rombo de 40 bilhões no mercado de valores mobiliários do Brasil. Muito bem? É o escândalo mais indecente do mundo corporativo capitalista do Brasil. Então, a gente está vendo aí as amarras, a legislação rigorosíssima, mas os caras conseguiram fazer aí ter uma conduta não muito compatível com a ética, vamos colocar desta maneira. Certo? Então, já foi dado aí o que seria o Conselho Fiscal. Está aí. É o que nós falamos, né? Seu papel consiste em analisar as contas apresentadas, fiscalizar as atividades dos administradores, fazer o acompanhamento da gestão do negócio, né? E votar em assuntos pertinentes à administração da empresa. Então, os conselheiros fiscais, eles desempenham uma função imprescindível na SA, para dar a famosa transparência ao processo administrativo, para que não paira nenhuma dúvida dos acionistas em relação à gestão da sociedade anônima, porque nós botamos dinheiro lá, eu comprei ações para que ela pudesse se capitalizar, para que ela pudesse se expandir em um dado mercado, tá certo? Então, eu preciso, sim, de ter informações sobre a gestão, sobre os diretores, porque eu sou o dono, eu sou o acionista, muito bem? Então, reiterando, acionista é o dono da empresa, tá certo? É aquele que bota a grana. Aí você tem o acionista majoritário, você tem o acionista minoritário, tá certo? Agora, aquele que bota mais dinheiro é aquele que vai mandar mais, obviamente, né? Isso aí é a lógica do jogo. Então, tá aí. Agora, como abrir uma sociedade? Vocês não precisam consultar o nosso amigo Rodrigo Rezende, porque ele agora está ocupado, né? E aqui a gente abre uma empresa, sociedade anônima, se vocês quiserem, depois de se formarem na Universo. Aí, Universo. A Universo é uma sociedade anônima de capital fechado, pessoal. Vocês sabiam disso? A Universo é uma família, tá? Cuja modalidade empresarial é uma sociedade anônima de capital fechado. Um exemplo de uma universidade é sociedade anônima de capital aberto. A Estácio de Sá. A Estácio de Sá. Rodrigo sabe muito bem disso. Rodrigo já esteve lá, a gente foi colega lá,
tá certo? Mas, à época, a Estácio ainda, Rodrigo, eu acho que não era uma sociedade anônima de capital aberto. Ela virou depois, né? E virou essa potência do mundo econômico, tá certo? Mas veio agora à minha mente, tá, que a Universo é um exemplo que a gente pode dar de uma sociedade anônima de capital aberto, né? Eu tenho quase certeza que é uma sociedade anônima de capital aberto, tá? Ok? Então, é um exemplo que a gente pode dar para ilustrar aí as nossas aulas. Inclusive, a Universidade Estácio de Sá, você pode comprar ações dela a hora que você quiser. Amanhã de manhã, a hora que abrir o mercado, às 10 horas, você pode comprar. Tá? Se você estiver vinculado, né, no seu banco, você tiver a corretora do banco, você pode, né, adquirir as ações dela. Certo? Então, fica isso só para a gente fazer essa... ilustrar as nossas aulas com o caso, né, do mundo fenomênico, porque ajuda o aluno, né, a assimilar a matéria, assimilar a teoria, o conteúdo. Então, como abrir uma sociedade anônima? Para abrir uma sociedade anônima, o primeiro passo é... Olha só, né? Não é difícil, não, né? Você vai ter que se basear naquele famoso diploma legal, não é verdade? Na Lei 6.404 de 76. Em especial, Erdo, o artigo 80, que descreve os requisitos preliminares que são. Você poderia ler para a gente, meu amigo Lucas, o artigo 80 da 6.404? Obviamente, se não for muito grande. O Lucas saiu? Alguém pode ler o artigo 80 da 6.404? Deve ter caído a ligação dele. Oi, professor, vou ler aqui. O artigo 80 aí. Deixa eu abrir tudo aqui. Você hoje não está fazendo janta, né? Hoje não, meu marido já fez. Explorou o marido hoje, né? Explorar nada. Tem que um ajudar o outro. Aqui, ó, artigo 80 da Lei 6.404. A Constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Inciso 1º. Subscrição pelo menos por 2 pessoas de todas as ações em que se divide o capital social fixado no Estatuto. 2º. Realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. 3º. Depósito no Banco do Brasil, de sociedade anônima, ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, da parte do capital realizado em dinheiro. Aí o parágrafo único diz: o disposto no número 2, que é a realização com a entrada de 10%, não se aplica às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social. É o depósito da entrada. Eu posso botar no chat aí. Tudo bem. Copiar. Então, bota para a gente aí, que eu botei aqui na nossa transparência também, tá? Mas, então, você falou aí, esses artigos aqui, né? A Constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares, né? Daí, a subscrição, pelo menos, por 2 pessoas de todas as ações
em que se divide o capital social fixado no estatuto, né? Realização com comentário de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Você botou aí, muito bom. Depósito no Banco do Brasil, SA, ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários da parte do capital realizado em dinheiro. Então, vocês olham aqui o seguinte, que a Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, a autarquia do governo, ela tem que dar o quê? Ela tem que dar autorização, tá certo? Tá? Ela tem que dar autorização e tem que, se você não tiver como fazer o depósito no Banco do Brasil, tá? O estabelecimento que você for fazer o depósito, ele tem que ser autorizado pela CVM, tá certo? Então, tá aí, tá? Essa documentação para abertura é a parte mais burocrática, né? Eu botei isso só para vocês tomarem ciência, conhecerem, tá? A documentação, a viabilidade do negócio, né? Elaborar o estatuto social. É importante o seguinte, pessoal, lá na limitada, tá certo? Você tem o quê? Você tem como regra do jogo, você tem o famoso contrato social, tá? No contrato social, em se tratando de uma limitada, ali está definido o quê? Os papéis, as obrigações dos sócios. Agora, em se tratando de uma sociedade anônima, é no estatuto social, tá certo? Que rege, né, essa parte legal que fala todas essas peculiaridades dos acionistas. Então, a limitada, você tem o contrato social e na SA o estatuto social, tá certo? Aí são a burocracia, é você solicitar autorização aos órgãos competentes, ao bombeiro, alvará às secretarias de fazenda, né? Aos órgãos fiscalizadores, tá certo? É uma abertura de empresa. Abrir um CNPJ junto à Receita Federal, tá certo? Você tem que ter uma ata geral com anuência de advogado. Olha aqui, uma reserva de mercado, de certa forma. Tá certo? Você tem em mãos o quê? A ata geral de constituição de uma sociedade com quê? Com anuência de um advogado que devidamente registrado na OAB. Então, aqui, cara, você tem a norma, né? A regulação gerando o quê? Gerando emprego para o advogado. Olha aí, como que é importante você se formar em direito, porque no momento em que alguém vai abrir uma sociedade anônima, ele terá que ter o quê? Um advogado para anuir, para consentir ali a abertura da sociedade anônima. Isso chama-se o quê? Chama-se geração de emprego, uma espécie de uma reserva de mercado, né? onde você tem que ter efetivamente um advogado para que ele possa aí adiantar, para que ele possa se responsabilizar pela SA. Vamos colocar assim de forma objetiva. Ok? Os documentos pessoais de cada acionista, isso é parte burocrática, tá certo? Registro, CNH, CPF, título eleitoral, muito bem? E aí, nós terminamos a nossa matéria sobre SA. E terminamos no tempo correto, que é 9h30, onde nós paramos
para franquear a palavra aos senhores, para que a gente possa fazer uma pequena discussão sobre a aula de hoje, para espancar, para dirimir alguma dúvida sobre a nossa matéria.